Irmão, vou falar aqui um pouco do ensino que foi dado e um pouco do que eu entendi e posso vir trazer para a minha vida. Mateus 5, no qual a gente estamos estudando. Eu vou ler aqui a partir do 14. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Até aí, meus irmãos. Aqui, irmão, vem ao meu entendimento que Deus nos criou para sermos coisas boas, a ter uma boa essência. Mas quando nós perdemos a nossa essência, para que nós vamos servir, né? Aí que vem todo o estudo, o meu entendimento do estudo aqui, dessa boa-aventurança. Jesus começou seu ministério e ele buscou discípulos para estar ao seu lado, para levar a palavra de Deus. E quando ele viu, criou fama, todos ouviram a pregação dele, e os feitos, os milagres dele se juntaram e foram ter com ele. Muito buscando ouvir a palavra, muito buscando tão somente a cura de alguma enfermidade, algum milagre para curar a enfermidade. E ele vendo toda aquela multidão, ele começou a ensinar, a moldar o caráter do crente. De que forma o crente tem que agir, como o crente tem que ser. Trazendo para a minha vida, eu venho entender que a gente se atém muito às coisas mundanas, busca de Deus as coisas terrenas, as coisas da terra. E aqui está falando que a gente tem que buscar se entregar inteiramente às coisas de Deus, não só as coisas da terra. Se ater às coisas de Deus. A bem-aventurança que fala aqui, conhecer, reconhecer que Deus é que nos suprir espiritualmente, reconhecer, chorar. O choro que fala aqui não é só um choro das coisas que a gente está passando, as aflições que a gente está passando aqui. Tem que ser um choro de arrependimento pelos nossos pecados, pelas coisas que a gente faz, comete que desagrada a Deus. A gente tem que entender e compreender que mais vale para nós aqui é o espiritual, irmão. Jesus não está ali assim, está mostrando que ele cura ali a carne, cura a enfermidade, mas ele quer nos dar algo muito maior, que é a cura espiritual, a cura da alma, a salvação. E muitos crentes hoje não estão buscando isso, não estão se atendo a isso. Só é crente da porta da igreja para dentro. Quando sai, sabe lá Deus o que é. E a gente tem que se ater a isso, buscar entender quais são essas, por que essas bem-aventuranças que estão dito aqui. Muitos não estão entendendo, ou entende e faz ao contrário. É crente só de ouvir. Ouve aqui e esquece ali. Não é crente de praticar, de viver. E a gente tem que buscar viver. Buscar viver intensamente tudo que está escrito na Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra para nos ensinar. Ele não veio só para morrer por nós, nos salvar do pecado. Porque ele salva ali.
Mas a gente vai continuar, se a gente não viver essas bem-aventuranças, não praticar essas boas-aventuranças aqui, a gente vai continuar, vai padecer da mesma forma. E a morte, todo o sacrifício de Jesus ali, não vai valer de nada. De que valeu todo o sofrimento que ele passou na cruz por mim e por você? Não vai valer de nada. Que a gente vai continuar na iniquidade, continuar praticando as coisas que desagradam a Deus. E aí? De que valeu o sacrifício de Cristo? Não valeu de nada. Então é isso que ele está falando aqui. Ele pregou a palavra, curou as enfermidades, só fez os milagres, mas está ensinando como o povo tem que agir dali para frente para alcançar a salvação, para ser salvo. Naquele tempo, Jesus estava ali ensinando, nesse tempo tem a Bíblia. A gente tem que determinar um tempo para a gente estar lendo, meditando na palavra de Deus, para a gente vir a viver isso aqui. O costume de dizer que é difícil está na ponta da língua, mas se a gente for parar para analisar, todo o ensinamento está aqui, é só a gente ler e praticar. Vira e mexe, eu, falando de mim, no trabalho, me encontro em conversas que eu vejo, poxa, peraí, Deus usa o próprio descrente para, peraí, você é crente, rapaz, você não pode estar nesse meio aqui, não. Eu não tenho vergonha de falar, não, porque eu sou falho. Quem não é falho? Eu sou falho. Eu peguei, peraí, eu não vou brigar com ele. Poxa, realmente, se Deus está usando ele para falar isso, é porque eu estou errado. Então, vou sair daqui e vou me quietar aqui no meu canto. E a gente não pode ter vergonha de dizer que errou. Não, a gente tem que ter vergonha de não reconhecer o nosso erro, porque ninguém é perfeito. Então, aqui tentando acertar, buscando seguir a palavra de Cristo. Que não é difícil, a gente é que complica. A gente é que não quer viver, quer ter até as coisas mais fáceis. Como é que eu digo que eu sou crente e me misturo aí no mundo? O pessoal olha para mim, me vê, não sabe quem eu sou. Não, irmão. A partir do momento que eu decidi servir a Cristo, eu tenho que servir a Cristo e ser diferente. Cristo está aqui dizendo aqui que a gente tem que ser diferente. No momento da perseguição, a gente tem que ser diferente. A mansidão é mostrar que a gente é diferente. Vai vir as agressões, vai vir as afrontas, mas a gente tem que ser diferente, agir de forma diferente. Não adianta estar dentro da igreja e agindo no mundo da mesma forma. Ninguém está vendo, o irmão não está vendo, eu vou tomar um aqui. O irmão não está vendo, vou fazer isso aqui que está escondido. Ou então estou lá no trabalho de boa, vou ficar com medo de chegar algum irmão. Não. Estou em paz. Eu digo, eu estou em paz. E se eu estiver errado, pode me corrigir, que não vai ter briga nenhuma. Eu vou lhe agradecer a qualquer um que chegar lá e tá, ô irmão, peraí, você não pode estar nesse meio aí, não. Opa, obrigado, meu irmão. Amém. E vou me corrigir. Não tenho vergonha nenhuma, irmão. E não vou me aborrecer com isso, de ser corrigido. Não vou me aborrecer de forma alguma, porque eu quero, irmão, chegar num grande dia e ser abraçado, ser salvo. Não estou aqui para brincar de crente, de ser crente. Sei que as perseguições vêm. Mansidão, eu falo de mansidão, mas é meio complicado. Mansidão é um negócio complicado para mim, porque quando vem afronta, quando vem... Isso é embaraçado. Isso é embaraçado mesmo. Porque quando vem assim, vem de uma forma que você está ali até distraído assim, mas vem uma palavra, uma coisa assim, que nem uma navalha penetrando, para afligir mesmo a mente da pessoa. Mas a gente eu volto atrás, peraí, eu não posso entrar nessa, não. Não posso entrar nesse jogo, não. Porque eu sei o que é. Pouco ou muito eu estou estudando, estou lendo a Bíblia, eu sei o que é. E vira e mexe vem essas navalhadas. Vira e mexe vem essas navalhadas. Então, peraí. Se está vindo tanta perseguição, então eu não posso entrar nessa, não, que a Bíblia diz que quanto mais eu sou perseguido é porque eu estou na direção certa. Então, vou continuar por aqui. Deixa a perseguição vir. Mas, a princípio, tem o confronto. Tem o confronto. Mas depois, vamos contar até 10, até 20, até 1000, se possível, e retroceder. Porque é essa bem-aventurança que Jesus está ensinando. Foi para isso que Jesus veio, não só para morrer, não, mas veio para também nos ensinar a não permanecer no erro.
Para que ser crente para permanecer no erro? Para que vir para a igreja, chegar aqui, dar glória a Deus, orar, cantar, louvar a Deus, e depois chegar no mundo, está fazendo a mesma coisa, quando sair da porta para fora, está fazendo a mesma coisa, ou até pior. Ou até pior. Crente faz coisa pior do que os do mundo. Porque se está servindo a Cristo é para ser diferente. Pelo menos eu entendo assim. Aqui a Bíblia está falando isso. Jesus está ensinando isso, que a gente tem que ser diferente. Temos que ser diferente, agir de forma diferente. No seu versículo 11 diz assim: bem-aventurado sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo, dizendo mal contra vós por minha causa. Muitos vão te chamar de mentiroso, vão lhe afligir, falar mal de você, simplesmente porque tu é crente, porque eu sou crente. Vai inventar mentira, vai inventar contenda. E tem que ficar em paz, entregar na mão de quem pode resolver, não se indignar. Às vezes você tenta tanto explicar, eu tento tanto explicar uma situação, que é em vão. Não vai valer de nada ficar ali batendo boca. Poxa, está tudo errado. Não, está errado, e vai ficar ali batendo boca. É a minha palavra contra a da pessoa. Vou fazer o quê? Entrega na mão de Deus, tá bom, fica com Deus. Aí já vem outro e aqui. Oxe, mas não, rapaz, você está certo. Peguei, vou fazer o quê, meu irmão? Entrega na mão de Deus, deixa lá, Deus resolve. Eu tenho que ficar em paz. Eu sei da minha certeza, eu vou ficar em paz. E muitas vezes você tem que até desfazer algo, mesmo tentando certo, para apaziguar aquela situação, acalmar aquela situação. Mas muitos crentes não querem fazer isso. Quando o confronto vem, cai para a mão mesmo, e bate boca mesmo, e discute mesmo. E aí? É crente sendo convertido por ímpio, não é o contrário. Nós somos crentes, a gente tem que procurar converter, trazer para o ímpio para servir a Cristo, para ser servo de Cristo como nós. Mas muitas vezes a gente está sendo convertido por eles, caindo no mundo, voltando para o mundo, no caso. Aí estamos estudando, estamos lendo a bem-aventurança, estamos aqui meditando na palavra de Deus, nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Não estamos. Quando é chamada a atenção, ou um conselho, muitas pessoas não querem mais ouvir conselho. Está querendo me ensinar? Está querendo isso? Não, irmão. Não. Tem uma passagem aqui de Moisés, fala que quando Moisés, eu não sei bem, se eu não me engano é Êxodo, eu não sei dizer bem, mas quando Moisés estava assentado diante da multidão, e o sogro dele só observando tudo, depois perguntou a ele o que é que ele estava fazendo, ele passou a explicar que ele estava ali para julgar o povo. E o sogro dele falou para ele, isso é muito difícil, por que você não levanta outras pessoas para lhe ajudar nisso? Maiorais de 10, maiorais de 1000, e assim vai por diante. Para aliviar a sua carga, ele ouviu o conselho. Olha, que intimidade com Deus, Deus falava diretamente com ele, mas o conselho do sogro foi viável, porque o sogro também mandou ele ter primeiro com Deus. Para perguntar se era da direção de Deus também ele fazer isso. Ele ouviu o conselho. Mas hoje em dia, muitos de nós não querem mais ouvir conselho. Quer bater de frente. Eu estou certo, eu estou certa. E acabou. Assim é difícil ser crente. Será que agindo assim, vamos ser salvos? No grande dia, o que é que nós vamos ouvir? O que é que eu vou ouvir se eu agir assim? A pessoa chega para me dar um conselho, eu vou olhar, vou analisar, peraí.
Estou lá no meu trabalho, a pessoa me dá um conselho. Se você fizer assim, 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 não é melhor não? Eu vou analisar a situação. Não digo nem que sim, nem que não, vou analisar. Eu não vou ouvir um conselho, irmão, que vai matar, vai me enfraquecer, vai diminuir a minha comunhão com Deus. Isso eu não vou. Porque eu não sou burro, não sou doido. Eu estou lendo a Bíblia, eu não vou fazer uma coisa dessa. Mas algo dentro da direção de Deus, porque eu não vou ouvir o conselho. Eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós, irmãos, somos falhos, estamos aqui aprendendo, buscando de Deus, fazer a vontade de Deus para a gente ser salvo. O importante é que todos sejam salvos. Jesus não veio aqui para um, para dois, não. Jesus juntou a multidão. Por que Jesus não sentou só com os discípulos dele? Para ensinar só os discípulos? Não, irmão. Jesus chamou a multidão, fez questão de reunir todos, que todos viessem até ele, para ouvir a palavra, ou para buscar a cura, mas ele pegou a oportunidade para pregar a palavra, para pregar o caráter, moldar o caráter daquele povo, moldar, formar o caráter do povo que precisava de salvação, que precisa de salvação. E para a gente ser salvo, a gente tem que moldar o nosso caráter. Decidir, botar dentro da nossa cabeça o que é que a gente quer. Se a gente quer ser crente ou quer continuar no mundo, que a gente quer ser salvo ou quer o quê? A gente tem que tomar essa decisão. E só depende da gente, isso é uma escolha. Isso é uma escolha que cada um de nós que temos que fazer isso. Mas está na igreja, lê a Bíblia, deixar da igreja, fecha a Bíblia e pronto, acabou. E as coisas acontecendo. O fim do tempo, o fim está chegando, irmão. As coisas acontecendo. Escândalos e mais escândalos acontecendo. Só não vê quem não quer. E por que não se ater na Bíblia, se atentar na Bíblia? O que está fazendo dentro da igreja? Que só quer se ater às coisas do mundo. O tempo de brincar já acabou, irmão. O tempo da gente brincar, da gente não dar no erro, já acabou, já passou, já chega. Chega, vamos ter que acordar para a vida. E se ater à palavra de Deus. Decidir o que é que quer. Muitas vezes a gente toma a decisão certa, fica um monte de gente em volta dizendo, você é abestalhado, você é isso, é aquilo. Deixa falar que é abestalhado, deixa falar que é bobo, que é idiota, deixa falar o que quer. Mas no grande dia, irmão, é só certeza que no grande dia você vai subir, Deus vai chegar, vai te abraçar, vem comigo. O que não pode é eu estar aqui, subir aqui, ler a palavra, pregar uma coisa, ministrar uma coisa aqui, e depois chegar lá no mundo, está me escondendo das minhas práticas. O irmão não pode ir de surpresa lá no trabalho porque eu estou fazendo coisa errada. Isso aqui não pode. Isso não pode de forma alguma. Eu peço a Deus o tempo todo, nas minhas orações, para dar freio na minha língua, me ensinar a dar freio na minha língua. Me moldar, me transformar, cada dia, cada instante, não ter melhor. A cada dia, cada instante. Que a gente vem do mundo e, querendo ou não, mesmo a gente sendo crente, a gente se pega em algumas situações do mundo pelo costume. Pelo costume. E a gente tem que ir se lapidando nisso aí. Tem que ir se moldando. Pedir a Deus o choro de misericórdia aqui, para Deus ter misericórdia das nossas falhas. Agora é fácil botar o joelho no chão, chorar e pedir a Deus um cargo melhor, um salário melhor, uma casa melhor, pedir bens materiais.
Mas por que não bota o joelho no chão para pedir perdão a Deus, se arrepender dos pecados, das falhas que nós fazemos, todo dia, todo instante. Só em abrir o olho para e respirar. Já estamos pecando. Temos que pedir misericórdia a Deus o tempo todo, irmão. Mas não, vamos pedir bens materiais, se ater a isso. Vamos se ater às coisas do Espírito, irmão. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas se a gente não buscar reforço, fortaleza espiritual de Deus, entregar e reconhecer que nós somos pobres de espírito, pobres em espírito, que precisamos de um fortalecimento divino. Nós somos dependentes de Deus. A gente se até a tantas coisas, bobagens mundanas, que vou falar assim, como disse Salomão, que se eu errar alguma coisa, os irmãos me corrigem. Estou cheio de mestre aqui. Vaidade, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas quando a gente coloca essa vaidade acima de Deus, aí fica difícil. Tudo na vida é vaidade. Mas quando a gente coloca sobrepor essa vaidade acima de Deus, aí já fica difícil. Não vou fazer isso porque não estou bem apresentável, não estou bem isso, não estou bem aquilo, então eu não vou. Aí não. Aí nada vai estar bom para servir a Deus. Enquanto Deus está buscando, o coração de cada um. O coração de cada um. Mas não é porque também Deus procura o coração de cada um que eu vou me dispor de qualquer forma. Me apresentar de qualquer forma. Vou sentar na roda de amigos, vou beber, mas sou servo de Deus. Deus sabe do meu coração. Estou aqui tomando uma, mas Deus sabe do meu coração. Aí fica fácil, né? Ser crente dessa forma. Ele sabe. É complicado, irmão. E a gente não está se atendo a isso. A gente tem que se ater a isso, essas coisas de Deus. Estamos brigando por coisas pequenas, coisas mesquinhas. E não estamos se atendo à coisa mais importante, que é a nossa salvação, a nossa alma. Servir a Cristo. Qualquer coisinha, qualquer pedrinha, não vou, não quero, não posso. Mas, na hora que botar o joelhinho no chão, Deus me tira isso, Deus me ajude, me tira desse sofrimento, me tire dessa peleja, aí lembra de Deus. Aí vamos lembrar de Deus, aí Deus existe. Mas na hora de fazer as coisas de a vontade de Deus, como é que está? Como é que está o nosso coração voltado para a obra de Deus? Como é que está a bem-aventurança? Eu acho que a missionária botou a pior parte para mim. E complicou um pouquinho, mas glória a Deus. Glória a Deus. É complicado, irmão. É complicado porque a gente tem que se tratar, se lapidar. Cada um de nós. Não estou falando nem de Chico, nem de Francisco. Primeiramente, estou falando para mim. Para mim. Porque os confrontos vêm. O confronto vem. E o inimigo sabe aonde vai te tentar, que vai buscar na fraqueza daquela pessoa. Pode passar um tempo, ele vem aqui, que ataca aqui, você deu um nó nele. Ele vai embora.
Mas aí ele não vai desistir. Ele vai voltar com a mesma arma. Se a gente não vigiar e não orar, não ficar buscando as coisas de Deus, a gente acaba caindo. Você atento a isso. E ele não tem pressa. Ele só quer ter êxito. Ele só quer ter sucesso nas investidas dele. Os mesmos ataques, os mesmos confrontos. Ele só quer que a gente saia da direção da qual Deus destinou para a gente. As coisas se complicam muito quando a gente não busca as coisas de Deus, buscar de Deus o que é de Deus, as coisas de Deus para a nossa vida. Quer saber só da vaidade, das coisas que não vai acrescentar nada para a nossa salvação. E vamos brigar por isso. Com unhas e dentes, lutar com unhas e dentes. Com unhas e dentes para ser salvo. Ou vai estar aqui só de brincadeira, de fantasia, de capa. De capa. Botar uma máscara de crente que é crente. E o conteúdo está onde? As práticas. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, irmão, por as pessoas não querer ouvir uma repreensão, não querer ouvir um conselho. Muitas coisas estão acontecendo. E o inimigo está sassaricando em cima disso aí, ó, deitando e rolando. E é no meio de crente. E crente não quer ouvir conselho, não aceita ouvir conselho. Não sei por que isso. Se tiver numa falhazinha e for corrigir, alguém tentar corrigir aquela falha ali, é misericórdia. Aí é briga para mais de só Jesus mesmo. Então, irmão, esse é o meu entendimento dessas boas-aventuranças que nós temos que buscar entender, compreender o que Jesus veio fazer aqui na terra. Que não é só a nossa salvação, não é só salvar, nos ater com as coisas materiais. Não, Jesus não veio só para isso. Ele quer nos dar algo muito maior do que isso. Ele quer nos salvar. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. E se a gente não se ater a isso, irmão, a gente vai ficar aqui. A gente vai queimar no fogo do inferno. Se a gente não se ater e não buscar as coisas de Deus. Até aqui me ajudou o Senhor e eu agradeço a minha oportunidade. Perguntando a ele, ele sentiu o peso da responsabilidade? Doutrina é falar mesmo a posição do crente. Doutrina. Quero chamar aqui também um cooperador, Zé Luiz, também, para estar aqui. José Luiz, né? Nós também está aqui se expressando. Som. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Muito feliz em estar aqui, né, com os irmãos nesta noite. Bom, peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Amém?
Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Amém? Bom, semana passada a missionária me chamou e falou que teria uma oportunidade aqui, no culto, para expressar sobre o tema, E comecei a ler o livro de Mateus do começo, visando a área do tema. E aí o livro de Mateus ele começa falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, sobre João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e os primeiros discípulos de Jesus. E aí quando chega aqui no capítulo 5, a Bíblia já diz que quando Jesus andava, no quadro ele vem falando, sobre que depois de Jesus encontrar André e Pedro, depois de encontrar, se não me engano foi João? Foram João e Tiago, isso mesmo. Depois de encontrar esses discípulos que eram pescadores e falar, sobre primeiro ele vira para Pedro e para seu irmão e fala que iria transformar ele em pescadores de homens. Então ele faz, vamos dizer assim, promessas a estes homens, que são seus discípulos, e começa a andar pelas cidades de onde a missionária já falou, E aí eles vêm fazendo prodígio e todo mundo vinha trazendo até eles os seus doentes, os enfermos, os possuídos, e ali Jesus começou a ganhar fama e trazer assim uma grande multidão. E aí quando chega aqui no capítulo 5, Jesus ele toma uma decisão, assim como eu já li aqui uma mensagem que está lá em Deuteronômios, que eu já falei que é quando Deus ele chama o povo, diz que vai fazer as leis e começa a instruir o povo como andar. Ele começa a falar que se o povo andar nas leis que ele instruiu, o povo será bem-aventurado. Já se o povo não andar nas leis, haverão consequências. Então aqui Jesus ele tem um comportamento, vamos dizer assim, igual. Porque aqui quando Jesus ele se vira para a multidão, que vamos dizer assim, foi a primeira multidão que começou a acompanhar Jesus. Foi quando ele começou os seus primeiros prodígios e maravilhas, seus primeiros milagres. E aí ele vira para essa multidão e seus discípulos que o vendo aproximou, e ele faz isso. Tem aqui o versículo 3 que diz: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino de Deus. Então isso aqui, Jesus ele está fazendo uma promessa, mas dando uma instrução também. Porque quando ele diz que os bem-aventurados serão os pobres de espírito, ele está dizendo, tem um fundo pelo qual o versículo é baseado e tem a mensagem que Jesus passou. Embaixo, de algumas Bíblias, tem os versículos citados. Eu recorri a esses versículos para buscar, O 3, ele fala sobre os pobres de espíritos. O 4, ele fala sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E muitos desses versículos, ele vem, vamos dizer assim, ensinando o cristão como ele deve andar. Então ele puxa aquilo vira para a sua multidão e começa a ensinar, como se fosse um toque para ele. Então, para aqueles que já tinham, vamos dizer, se fossem pobres de espíritos, fossem tristes, por causa que esses pobres de espírito nós podemos tomar como pessoas tristes, porque a base desse versículo é como se Jesus estivesse consolando aqueles que estavam ali. Porque muitos estavam tristes pela situação da vida, pela situação terrena, porque muitos dos que procuravam Jesus, eles tinham problemas. Porque quando surgiu a fama de que Jesus curava
pessoas e fazia prodígios e maravilhas, pessoas com problemas, vamos dizer assim, talvez não uma doença física, talvez não uma doença espiritual, mas talvez algo mesmo assim de sua vida, decisões que tomou errado. E aí Jesus começa a trazer as boas novas do céu. Então, trago para mim, né, o ensino desta mensagem de que assim como Deus lá no deserto com Moisés, quando Moisés estava saindo, que o povo começou a entrar na terra prometida, ele instruiu o povo para morar na terra prometida. Jesus aqui estava se virando para a primeira multidão e instruindo eles a como era o caminho do céu. Então, por isso, essa mensagem tem esse quê de que Jesus ele começa ali o seu ministério de preparar um povo para morar no céu. Então, ele traz a realidade do que a pessoa vive terreno e reflete o céu. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas por que estes são bem-aventurados? Porque deles é o reino de Deus. Então, se você está triste por causa de algo terreno, foque em Jesus, porque há algo mais além disso que você vê. Tem um céu esperando você, tem Deus te esperando lá. Tem a glória de Deus, tem tudo aquilo que não perece, mas sim que é eterno. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, aqueles que sofreram muitas vezes, que o mundo, as consequências de pessoas de corações malignos, pessoas de coração ruim, fez ele sofrer, ele ainda assim tem um consolador. Ele irá encontrar conforto em Jesus, naquilo ao qual Jesus tem chamado. Porque, vamos ser sinceros, todos que estamos aqui, por mais que tudo que nós passamos no nosso dia seja ruim, por mais que tudo que aconteça seja ruim, nós temos a confiança em Deus. Qualquer coisa que acontecer de ruim, a gente sabe que tem um céu esperando a gente. Então isso nos dá uma motivação de continuar. Aí vem o 5, bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Esse aqui eu fui buscar o fundamento, né, nos versículos abaixo. O fundamento está lá em Salmos. E aquele salmo, ele começa a falar sobre a justiça de Deus. Ele começa a falar sobre um povo perseguido, que incita a violência e que quer a violência. Mas o Senhor, ele fala, se acalmem, por causa que quem comanda sou eu. É como aquela frase que está lá em Êxodo. Vós os calareis, o Senhor pelejará por vós. Qual o sentido desta mensagem? Tem situações em nossas vidas que irão nos afrontar, que irão nos dizer alguma coisa, que irão nos perseguir, e nós simplesmente devemos confiar no Senhor e não focar o nosso coração para isso, para o mal que aquela pessoa faz. O 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançará misericórdia. É uma mensagem que meio que está na Bíblia, que fala assim, quanto você julgar, na mesma medida será julgado. Então o Senhor, ele sempre está aqui focando o céu e como o cristão deve andar. Que nós não devemos acumular raiva, nem ódio, nem mágoa daquele que nos persegue, nem daquele que nos fazem mal. Por causa que se você tem misericórdia com aquele que lhe fez mal, eu acho que o Senhor vai ter misericórdia de você naquilo que você falha, naquilo que você erra. Amém? O 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse está lá também em Salmos. E aí esse salmo traz uma pergunta, né? Aonde habitará o Senhor? Quem é aquele a quem chegará o Senhor? Esse é um versículo muito importante para o cristão, que esse versículo ele puxa a questão da santidade, da santificação, que é você se limpar, que é você evitar certas coisas que desagradam a Deus.
Porque quando ele fala do coração, nós podemos tomar para o coração, que é a mente, que é os pensamentos. Podemos tomar para o corpo, né, que é templo do Espírito Santo. Porque lá nos Salmos ele faz um questionamento de quem é esse que consegue ter uma intimidade com Deus. Quem é esse que consegue se limpar e não ser injusto, não ser ímpio, não ter mais práticas até que ele possa se chegar a Deus. Então esse versículo ele puxa para a santificação. Então quanto mais você se limpa, mais você se achega para perto de Deus. Quanto menos você evita errar, quanto mais você evita sair dos caminhos tortuosos, mais você se chegará a Deus. E aqui a gente está falando de uma vida. Então, a cada dia que você busca errar menos, fazer menos coisas erradas, é um passo a mais que você dá em direção ao céu. Amém? O 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, né, dentro do contexto, como já disse, você é atacado, ou você vê alguém sendo atacado, e aí você tem que tomar uma decisão. Ser uma pessoa de guerra, uma pessoa de briga, ou ser uma pessoa pacificadora. Uma pessoa pacificadora meio que já vem dando indício que ela é uma pessoa que busca a paz. Então, ele estava ali se dirigindo para os seus discípulos, para a multidão, para em sua vida, quando eles fossem viver, quando eles fossem caminhar, eles buscassem a paz. Seguir a paz com todos. Aonde chegar, deem a paz. E aqueles que responderem com a paz, ali você repousará. Então, ele vem ensinando um caminho onde você deve andar para você não se ater a este mundo, não se ater às confusões que vêm para atrapalhar o cristão, as afrontas, as acusações, aquilo que eles vêm fazendo detalhe por detalhe para cada dia você se ater ao aqui e não ao lá, no céu. Bem-aventurado, eu estava 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse daqui é bem interessante. Esse daqui eu fui buscar, ele está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. E aí eu fui examinando o contexto da mensagem, eu busco o contexto, tem a mensagem aqui, tem a mensagem que a Bíblia leva e eu busco o contexto de lá para trazer para cá. O contexto que a mensagem lá em 1 Pedro me deu foi de uma pessoa que é, vamos dizer assim, perseguida. Um exemplo, não perseguida, mas acusada, vamos dizer assim, uma pessoa que está em destaque e está sofrendo represália, vamos dizer ali. É exemplo como o diácono Roberto leu, né? E quando você está em uma atitude e a pessoa fala, mas você não é cristão. E às vezes tem situações que a gente fica assim, mas onde foi que eu errei? Sabe? Você fica até sem entender. E às vezes dá vontade de debater, dá vontade de ir ali, bater boca, mas não... A mensagem que eu achei disso daqui foi humildade. Humildade no sentido de que quando as pessoas vierem para te atacar, você não deve revidar, mas você deve ficar na sua e aceitar, não aceitar ser pisado, mas aceitar aquilo ali como algo da parte de Deus. Porque aqui diz, bem-aventurados que sofrem perseguições e por causa da justiça, porque você é justo. E humildade ali também, porque ela diz para você não combater o mal com o mal, essa mensagem. Porque ela fala para quando você for atacado, você não seguir ali na mesma linha. Se alguém lhe apontou, você não deve apontar o erro da pessoa. Se alguém, vamos dizer assim, lhe xingou, lhe ofendeu, você não deve ofender e xingar a pessoa. Mas você deve simplesmente buscar aquilo que Deus ensinou. Ser pacificador, buscar sair daquele meio e entender que todas essas provações são para lhe até ali. Se cada passo que você busca se santificar, sair daquilo para chegar perto do Senhor, cada dia isso é um tropeço ou um degrau que você volta.
O sentido dessas armadilhas, dessas situações, são fazer você sair da presença de Deus. Você se abater, você ficar, sabe, aqui eu sou perseguido, ali eu sou perseguido, e isso é vida de crente? Sim. Porque você deve entender que o alvo é Cristo. Sempre que você pensar nisso, você pense nesse versículo e volte lá para cima. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, toda vez que você for perseguido na sua caminhada cristã, volte para essa base aqui que o Senhor ensinou em sua, vamos dizer, sua primeira pregação para a multidão. Ele ensinou que você deve ser perseguido. Se for perseguido, você vai ser consolado pelo Senhor. Busque não errar, busque não retribuir, busque focar no Senhor e seguir em frente. É assim que o cristão ele enfrenta os problemas. Qualquer afronta, foque no Senhor. Nem olhe para aquilo que o Senhor vai fazer com ele, tanto de bom quanto de ruim. Mas foque no Senhor, porque o alvo é Cristo. Então ele ensina o céu. O céu é para onde nós devemos ir. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então, se você ficar acumulando as brigas, os estresses, as coisas que nós temos diariamente, infelizmente, você vai ficar aqui. Amém? Amém não, ninguém vai ficar aqui não, gente. Que isso? Amém não, a gente vai subir. 11, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse eu coloquei um garrancho aqui que eu não entendi direito, fiz ali correndo, porque a missionária falou que ia ter essa oportunidade semana passada, só quando ela chegou aqui, eu estava estudando em cima da hora ali, aí ela falou, não vou dar oportunidade aos irmãos com isso. Eu estou pensando que ela está falando que não ia dar oportunidade para a gente chegar aqui no fim do culto, acho que ela está falando do início, né, dos irmãos, louvado e tudo mais. Aí eu falei, não, então não vou ter oportunidade de hoje, vou descansar, vou dormir tranquilo, vou só prestar atenção na mensagem. Quando ela chamou o diácono Roberto, misericórdia. Aí eu comecei a fazer esses esboços aqui e saiu alguma coisa. Mas essa mensagem que está no 11, né? Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, etc e tal. Eu coloquei, quem te conhece é Deus. Porque nessa mensagem também, em 1 Pedro, só que nesse no capítulo 4, versículo 14, ela começa a passar a mensagem de julgamento. Muitos julgavam os cristãos porque eles saíam dos preceitos judaicos. Isso foi a perseguição da igreja, qual nós vemos lá, né, em Atos, ali até chegar na história de Paulo, de quando perseguiam a igreja porque achavam que a igreja estava fazendo algo de errado. A mesma coisa foi com Cristo. Cristo ele vinha pregando o evangelho, ao qual muitos antes dele havia dito que ele vinha pregar, mas não deram créditos e disseram coisas e coisas sobre ele, inventaram. Até na cruz ele foi contestado. Então, na nossa vida como cristão, muitas vezes não vai ser diferente. E essa mensagem lá em 1 Pedro 4, lá acho que é pelo 5, o 15, ele fala, né, que nós não devemos ligar para esses julgamentos. Nós devemos nos preocupar em não sermos acusados, sermos pegos, vamos dizer assim, por ser ladrões, salteadores, pessoas que têm mais prática. Mas se você é cristão, está andando certo com Cristo, não ligue para as acusações que vão ter em cima de vós. Nós devemos sempre sim estar atentos, né? Porque muitas vezes aquela pedrada que a pessoa lhe dá, aquele julgamento, se você parar para ouvir, pode ter algo que faça você melhorar e ir para mais perto de Deus, algo para você se consertar. Mas quando você for acusado, atacado, injuriado, você não deve ficar ali, sabe? Você não deve ficar pensando, poxa, estão me julgando sem nada. Isso é algo que sempre vai acontecer.
Porque muitas vezes você está indo numa caminhada com Deus diferente de outra pessoa. Mas é até Deus que você está indo. Então, muitos vão julgar o seu caminho, o seu trajeto, suas escolhas. E ali, se você não focar que quem te conhece é Deus, na sua intimidade com Deus, nas suas escolhas, em todas as vezes que você veio aqui, né, neste corpo que Jesus veio ensinando de mensagem, que você foi caluniado e ao invés de você retrucar, você voltou, pensou em Cristo, parou, pensou, entendeu que era melhor deixar para lá. Essa pessoa não vê isso que acontece. Essa é uma batalha que muitas vezes só você trava. Porque a pessoa lhe ofende, você pensa aqui. E aí, se você não focar em Cristo, você não sai daquilo, desce e vem para a boca, você fala, você discute. Então, quando você fala, fica claro que você errou. Agora, quando você entende que ali é melhor você não discutir, que é melhor você entender que o foco é Cristo e deixa para lá, ninguém vê isso. As pessoas só veem o seu erro. Aí por isso que eu coloquei essa mensagem: quem te conhece é Deus. Porque todas as vezes que você venceu, que você não debateu, que você resistiu, Deus estava lhe vendo. Então, quando lhe acusarem, quando lhe caluniarem, entenda que Deus está lhe vendo e Deus irá julgar se você agir errado ou certo. Só peça sabedoria a Deus para entender o que aconteceu, como aconteceu, e se você errou, que Deus venha lhe ajudar a melhorar. Amém? Por isso, bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque muitas dessas vezes você não vai ter nem errado, mas vão inventar e caluniar você, assim como caluniaram Cristo. Então tenham o espírito de pacificador, de não brigar, de não discutir. E se você for julgado por causa de Cristo, é melhor ainda, porque Ele é quem lá te dá o galardão. Ele é quem irá curar suas feridas. Ele é quem irá, naquele dia, depois que tudo acontecer, que está lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará toda lágrima do seu rosto. E aí você volta de novo para o 3, bem-aventurado aqueles que choram. Ou não, para o 4, bem-aventurado aqueles que choram. Você entende como tudo isso é um ciclo entre você ser caluniado, você ser atacado, você resistir, permanecer firme e continuar com o Senhor. É por isso que ele vem dizendo, bem-aventurado. Então você é feliz quando você não liga para as afrontas que você tem diariamente. Você foca em Cristo. Você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais alegre quando você sofre perseguições e permanece em Cristo. Aí você se torna alegre, você não é uma pessoa rancorosa, você não é uma pessoa que anda de cara fechada, você não é uma pessoa que anda pensando que se eu passar ali e ver fulano, vou ter que fechar a cara. Não, você respira, você pensa em Cristo. Às vezes você passa pela pessoa, às vezes você nem vê, você está pensando em Cristo. Porque o foco de Jesus foi essa ministração no meio daquele povo. E aí vamos encerrar lá com 12, né? E, rapaz, eu estou uma semana para pesquisar essa palavra, o significado dessa palavra. Exultai. Eu estava lendo uma mensagem que foi lá em Samuel. Acho que foi o Cântico de Ana. Isso. Ela fala sobre isso. Aí eu acho que foi quarta-feira passada que eu estava lendo. Aí a missionária veio ler esse versículo também e falou, exultai. Eu falei, pô, vou pesquisar. Não pesquisei. Não, ainda vou pesquisar. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois é, não seria diferente conosco, porque eu só li a primeira das duas referências. Uma é em 2 Crônicas 36, versículo 16, e o outro é em Atos 7, 52. Mas pelo que eu li, o pouco que eu li de Atos 7, perto do 52, eu entendi que também está ligado a 2 Crônicas 36, versículo 16. Em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, vai falar sobre um rei que reinou, que reinou em Jerusalém, né? Por 11 anos, se eu não me engano. Ele tinha 25 anos de idade, reinou por 11 anos.
E ele diz que, como muitos outros reis, ele aborrecia a ordem do Senhor, aborrecia tudo aquilo que o Senhor havia ensinado e que queria para o seu povo. E diz mais, que ele lutava, debatia contra, se não me engano, foi Nabucodonosor, Jeremias, se não me engano, que era o profeta da época e que falava da parte de Deus. E que outro rei prevaleceu sobre ele e matou os jovens, as mulheres, os idosos, os decrépitos e todos. Isso antigamente. Eu sempre gosto de tratar a questão entre o Velho e o Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, você errava, você morria. E o Senhor não tinha muita conversa. Hoje você ainda tem a misericórdia de Jesus, tem o Espírito Santo, que é intermediador, e aí você ainda tem tempo ainda aí para se arrepender. Aí muita gente vai empurrando com a barriga e acaba não se arrependendo nunca se consertando, porque não deixa de dar ouvido à palavra do Senhor. Mas aqui, quando ele chega para esse povo dizendo, ele começa a tratar que os profetas eram aqueles que tinham conhecimento da parte de Deus, do que era certo e que ensinava ao povo. Já que aqui no Novo Testamento o profeta não seria mais como antigamente, que seria aquele que falava e aquilo ali era lei, porque que Jesus ele vem ensinando, mas ele já vai sabendo do que tem mais pela frente. Então ele sabia que ia descer o Espírito Santo, sabia que não ia haver um profeta, mas muitos profetas, muitos dons, e que aquilo era mais reservado para a pessoa. Então, na sua caminhada, quando você estivesse ali como um profeta em algum lugar, quando você estivesse ali trazendo a palavra de Deus, trazendo o conserto, muitos perseguiriam você com palavras, como nós já vimos aqui em todos os outros exemplos dentro da mensagem, que vão buscar falhas em você que não tem, vão buscar erros em você a todo momento, e vão buscar lhe oprimir na mente, na alma, para que você fique triste, choroso, desalegre. Mas o Senhor vem dizendo, no final da mensagem, para complementar, quando vocês estiverem aceitado a Cristo, servindo a Cristo, fazendo o papel que Cristo vos ensinou, de pregar o Evangelho, de fazer tudo aquilo que é lícito e é a vontade do Pai, vos perseguirão, assim como foram com os de antigamente. Mas assim como foram com os de antigamente, aqueles que não obedeceram, aqueles que não seguiram, pagaram com as consequências. Né? E aí vem um versículo, né, que é o 13 e o 14, que muitos conhecem, né, que até o diácono leu, que fala sobre vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no valador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, Cristo aqui, o que podemos tirar desta mensagem aqui, é que Cristo, quando ele chegou ali para a sua primeira multidão, na sua primeira pregação ali, até mesmo para os discípulos em geral, ele buscou edificar a igreja, trabalhar na mente da igreja, instruir a igreja a se preparar para isso, porque primeiro ele vem instruindo, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer acusação, você será perseguido, mas permaneça em Cristo, e tudo o que você sofrer, se permanecer em Cristo até o final, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E aí, depois que ele faz todo esse corpo que ensina a igreja, aí ele fala a você que você deve continuar para que você venha ser o sal da terra, para que você venha ser
como uma cidade edificada nos montes, para que você venha a ser como a candeia que ilumina ao seu redor, e para que você venha resplandecer a luz diante dos homens, e para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então ele prepara você como um soldado, como um servo, como alguém para trabalhar para o Senhor. Então, antes dele falar, faça isso para a vontade do Pai, ele diz, vai acontecer tudo isso. Se prepare, faça assim, e o Senhor irá dar sua recompensa. E daí você saia e pregue o Evangelho. E faça a vontade de Deus. Amém? Bom, 9:02 ali já, passei 2 minutos, né? Assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Bom, essas palavras, né? Que foi falada através das nossas vidas aqui pela parte do Senhor. Vamos ficar de pé. Está passando para a pastora. Isso, né, irmão? Quando a gente aceita Jesus, a gente vai aprendendo. Que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 13, quem trouxe sua oferta, seu dízimo, fique à vontade, vem aqui ofertar, contribuir com a obra do Senhor. Paulo disse que quando era menino, fazia coisa de menino, né? Então, tem uma mudança nas nossas vidas. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente vai ali engateando. E hoje nós, cada dia, vai aprendendo o que o Senhor, Ele vai nos instruindo. Amém? Passar aqui para a pastora. Vamos estar assim orando. Em nome de Jesus, Senhor, amado Deus.